Hi boys, hi girls, Ryanes, Railsons, Raimundos e olá para vocês que não têm esses nomes, tudo bem? Espero que esteja tudo tranquilo, que vocês estejam atentas e atentos, porque eu poderia falar sobre um roteiro emocionante, dramático, algo como o próprio Enem, que vai acontecer no final do ano e que causa até o desespero para algumas pessoas. Mas como eu não sou o diretor, não sou a pessoa que vai organizar esse roteiro quase divino, o máximo que eu posso fazer é dar um outro tipo de spoiler. Por exemplo, spoilers como esse acessório de um automóvel, por exemplo. Porque o spoiler é o momento, na verdade, de eu dar as dicas, o caminho, a estrada que vocês vão percorrer rumo ao sucesso no final do ano. Mas, para fazer isso, nós precisamos ter algumas informações importantes. A primeira delas, para vocês não se perderem, é saber quando, por exemplo, vocês vão fazer a prova de geografia. Essa matéria é extremamente interessante e peculiar. No dia 4 de novembro de 2018, vocês todos estarão lá, abundados nos seus devidos lugares para fazer as provas de ciências humanas e suas tecnologias durante 5 horas. Vocês terão até 5 horas para fazer essa prova. Portanto, vocês estão prestando atenção nas informações? Vocês viram que está 5 horas, mas não são 5 horas. Esse primeiro dia de prova dura exatamente 5 horas e 30. Então é importante você ficar atento ao tempo e não cair nessa pegadinha. Aliás, também não deixe para a última hora para preencher o gabarito. Então você não tem necessariamente 5 horas e meia. Reserve um tempo, senão você pode se dar muito mal. E claro, a prova de ciências humanas, composta por 90 questões, não vai ter apenas questões de geografia, vai ter questões de outras matérias também. No nosso caso aqui, estimamos que nos últimos anos a média de questões que envolvam geografia nas edições do Enem são mais ou menos 15. Podem ser 15, 16, às vezes um pouco menos ou um pouco mais, mas 15 é uma média. Então, pelo menos durante umas 15 vezes, vocês irão se deparar com este tipo de conteúdo. E para fazer a prova, também é importante ter outras dicas. Primeira delas, saber, por exemplo, o que é que já caiu nos últimos anos? O que é que cobram tanto? Ou os assuntos preferidos desse roteiro? E nessa estrada da vida, nessa estrada do Enem, nós temos alguns roteiros preferidos, alguns caminhos preferidos. O primeiro deles aqui, agropecuária, apareceu já em 18 questões nos últimos anos, aliás. Estas pistas são entre 2012 e 2017, então são pistas quentes. Além de agropecuária, urbanização com 15 vezes, clima com 12, geologia e relevo mais 12, hidrografia 11, fases do capitalismo 10, indústria 9, vegetação também 9, população e migrações como outros assuntos preferidos. Lembrando a vocês que estes nomes que estão aqui são os nomes dos nossos módulos que estão organizados no curso de Geografia e que, aliás, contemplam todos estes temas que são muito fortes no Enem. Então, aqui nós temos as pistas, as direções que vocês podem seguir e saber que alguns assuntos são bastante preferidos na construção desse roteiro que é o Enem. Eu vou dar uma girada nas placas para eu indicar para vocês outros caminhos. Agora que vocês já conhecem as principais informações sobre o dia da prova, duração, quantas questões podem cair em relação à geografia e assuntos muito quentes, nós agora vamos falar um pouquinho sobre a rota do sucesso, ou seja, nessa estrada da vida do Enem, os caminhos que você pode trilhar para conseguir se dar bem no final do ano. A primeira questão aqui está relacionada ao domínio de conceitos e temas, ou seja, é importante você conhecer algumas das palavras-chave dos principais conceitos e temas da geografia. Por exemplo, quando falamos de um tema quente como urbanização, é importante saber, por exemplo, o que é o movimento pendular, o deslocamento de pessoas. É importante, por exemplo, saber também o que é conurbação. É importante saber, por exemplo, a formação das periferias ou periferização e assim por diante. Então, você precisa conhecer alguns dos conceitos e temas para conseguir se dar bem e isso passa, por exemplo, pela compreensão de palavras-chave.
Outra questão importante é a interdisciplinaridade, ou o fato da prova ser interdisciplinar. Isso significa que, por exemplo, em uma questão sobre o clima, que fale sobre ilhas de calor, esta questão pode estar associada, por exemplo, com problemas da urbanização. O fato, por exemplo, de as cidades terem crescido demais e até fazer uma espécie de mistura com outras disciplinas, como a biologia, por exemplo, quando eu falo da própria urbanização associada à formação de áreas periféricas que vão invadindo, de uma certa maneira, áreas florestais. Então perceba que existe uma certa interdisciplinaridade que, aliás, na geografia é muito forte, com a biologia, com a matemática, com a química, com a física, com a sociologia, com a história. Então é importante estar atento a isso, que nem sempre uma questão de geografia é necessariamente de geografia. Outra questão é a intertextualidade, textos com diferentes linguagens e até recursos com diferentes linguagens. Posso ter uma questão com um texto de uma socióloga, com um de um historiador e uma tabela falando de algum fenômeno qualquer como o crescimento da população e os problemas socioeconômicos. Isso é um exemplo de intertextualidade, que aliás também tem a ver com o uso de diferentes linguagens. Posso usar a linguagem textual, a linguagem gráfica, usando tabelas, usando dados de planilhas e até usando infográficos. Então é importante estar muito atento a isso, porque é uma tendência do Enem. E por último, ficar por dentro das atualidades do que acontece no mundo. Não basta apenas assistir à televisão por assistir os principais noticiários, é importante, mas também é importante ser um bom leitor de revistas, de jornais, de publicações especializadas, e isso vai te dar diferentes visões, diferentes maneiras de enxergar o mundo e os seus múltiplos problemas e fenômenos. E assim você se torna um cidadão bem informado, capaz de discorrer sobre qualquer tipo de questão que envolva geografia ou outras matérias, ou até para a sua redação. As atualidades são fundamentais para que você compreenda, por exemplo, temas de redação. Então, já está trilhado o caminho rumo ao seu sucesso, rumo à sua vitória no final do ano. E claro, se você precisar de ajuda, estamos sempre aqui. O Estude tem um conteúdo muito completo que abrange não só o Enem, mas os principais vestibulares do país de maneira personalizada, ou seja, apenas para você. Está dado o spoiler neste momento e por isso eu me despeço de vocês desejando boa sorte. Quer dizer, sorte é para principiantes. Boa prova para todos e para todas. Hi boys, bye girls e baianos. Até mais.